Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Neste vídeo de hoje vamos abordar um tema delicado, preocupante, porém inevitável. Uma nova reforma do INSS está a caminho, né? Numa matéria de 13 de maio de 2023, no jornal Globo, no G1, lê-se o seguinte: o governo estima que rombo previdenciário deve dobrar até 2060. Analistas veem necessidade de nova reforma no futuro. Já bem, parece longe, né? 2060, mas vai chegar. Mas não é isso que é a parte da preocupação. Isso a gente vai ver mais embaixo. Continuando, a matéria diz o seguinte: segundo um economista consultado, o senhor Tafner, ele abordou a seguinte questão: que a próxima reforma da Previdência vai precisar, na opinião dele, igualar a idade mínima de aposentadorias para homens e mulheres, e que essa igualdade deveria também aumentar. Então, o que hoje é 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, passaria para 67 anos de idade como idade mínima para se aposentar. Ou seja, aumenta 5 anos para as mulheres, 2 anos para os homens. A aposentadoria rural também aumenta. Hoje, 55 anos para mulheres, 60 para homens, também aumentaria. E mexer nas regras do PPC, que é um auxílio para aqueles que não contribuíram para o INSS durante a vida, mas quando atingem uma idade elevada e não tem recursos, existe esse tipo de benefício. PPC ou LOAS, enfim, dá no mesmo, né? Então, o que ocorre? Quando se fez a reforma de 2019, né, aquela que foi promulgada em 13 de novembro de 2019, emenda constitucional 103, ficou-se algum tempo falando sobre essa possibilidade, né? Desde 2017, 2018 falava-se, né? Tem que ter reforma, tem que ter reforma, tem que ter reforma. Aí você sempre vai encontrar dois lados, né? O lado que admite que precisa fazer e o lado que diz que não precisa fazer não, que a previdência não tem déficit, que a previdência é isso, que a previdência é aquilo. No final, depois de 10 meses aí de discussões, né? Câmara, Senado, sociedade civil, acabou prevalecendo, não é? Aquilo que se considerava necessidade de se fazer a reforma, e se fez a reforma, não é? Muito bem. E agora começa devagarinho, né? Novamente, veja, 13 de maio veio essa matéria, certo? Se ficasse só por aí, a gente até esqueceria, mas de lá para cá, já houve mais matéria falando disso. Todas as vezes que vai se falar, né, no ajuste fiscal do governo, vem à baila, vem à tona a questão do déficit da Previdência. Ou seja, como é que a Previdência paga seus quase 39 milhões de beneficiários, né? São em torno de 30 milhões de aposentados e os demais são auxílios, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio maternidade, o LOAS, né, o PPC, enfim, no final dá quase 39 milhões de benefícios pagos pela Previdência todos os meses. E para este ano de 2023, o orçamento da Previdência é de quase, aproximadamente, um trilhão de reais. É muita coisa, não é? De onde é que sai esse dinheiro quando a arrecadação da Previdência não é suficiente? Ela sai do Tesouro Nacional. E o que é o Tesouro Nacional? São os impostos, não é? Então, todos pagam, né? E isso não se sustenta ao longo do tempo, não é? Vamos ver
outra matéria. Continuando, no último dia 10 de novembro, nós tivemos uma matéria publicada no G1 e depois transmitida pelo Jornal Nacional, que dizia o seguinte: o IBGE registra o maior número de contribuintes da história da Previdência. Isso é motivo de aplauso, isso é motivo de comemoração, isso é um dado extremamente positivo. Porém, logo abaixo, o aumento na contribuição é um bom sinal, mas está longe de resolver o déficit na Previdência, que em 2023 já está em 248 bilhões de reais. Então, conforme na matéria anterior, vejam bem, a matéria anterior é de maio, essa é de novembro, 6 meses, né? Podem prestar atenção e observar. Você que contribui para o INSS, você que está dentro desse patamar de mais de 60 milhões de contribuintes, não é? Mais especificamente no ano de 2023, 64 milhões 349 mil contribuintes aproximadamente. Todas essas pessoas contribuem de forma obrigatória. Consequentemente, em algum momento, elas vão pedir a sua aposentadoria, não é? Então, o que ocorre? Se não tem uma forma de fechar a conta, se a arrecadação é menor do que a despesa, o dinheiro, como dito anteriormente, sai dos impostos. Mas isso tem limite, tudo tem limite, não é? Isso é possível durante um tempo ou durante um governo inteiro, mas não se sustenta no próximo ou no outro a seguir. Então, aquela história de que tem que fazer reforma até 2060 não é real. A reforma terá que ser feita ou no próximo governo ou em 2030, se não for antes. E passa muito rápido, você pode ter certeza disso. Então, o que vem a ser a reforma? Eles vão aumentar a idade mínima para que você possa se aposentar, consequentemente, você vai contribuir mais tempo, não é? E possivelmente a média a renda mensal inicial, aquilo que você recebe como valor de aposentadoria, corre o risco de ser menor. Menor. Então, veja bem, quem é que tem que se preocupar com isso? É você. O governo, ele faz a parte dele, agradando, não agradando, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro. O governo é o governo, não é? A Previdência tem uma conta. Ela arrecada de um lado e libera benefício do outro. Então, imagina uma caixa d'água, não é? Imagina, da sua casa, uma caixinha d'água da sua casa. A água que vem da rua, ela entra por um cano. E da caixa, ela sai para a torneira do quintal, sai para pia da cozinha, para pia do banheiro, para a descarga. Se a saída de água é maior que a entrada, fatalmente você vai ficar sem água, não é isso? A mesma coisa acontece aqui. Então, para equilibrar, precisa de mais dinheiro. E a maneira que o governo tem encontrado, não é? Principalmente de 94, 1994 para cá, onde já se fizeram várias reformas, é sempre mexer na idade, aumentar a idade e mexer no cálculo para que o valor da aposentadoria caiba dentro da receita da Previdência. Até aí está claro para você? Então, imagine o seguinte, que lá na frente não vai ter dinheiro, não é, para pagar como é hoje. A possibilidade de você receber menos, ela é real, ela é verdadeira, ela cresce a cada dia. Então, vejam aqui o que diz o economista José Márcio Camargo. A reforma da Previdência foi super importante, né? Continua ele. Você tinha, em geral, as despesas da Previdência Social crescendo entre 5% e 6% ao ano. Depois da reforma da Previdência,
reforma essa de 2019, essas despesas estão crescendo 1,2 e 1,3 ao ano. É uma queda significativa, mas continua crescendo. Você tem que conseguir um modelo que faça com que o aumento de receita seja maior que o aumento da despesa. Aí você vai gerar o equilíbrio lá na frente, conclui o senhor economista. Percebe? Então, a conclusão que se tira disso é que a reforma da Previdência de 2019 não foi suficiente para estancar esse déficit da Previdência e o ano de 2023 está mostrando isso. Nesse mesmo dia, 10 de novembro de 2023, o Jornal Nacional, também com base numa matéria do G1, nos mostra o seguinte: rombo na Previdência é um dos fatores que contribuem para o desequilíbrio das contas públicas. Então, veja bem, se você gosta do noticiário econômico e político, você já deve estar cansado, não é? Ou cansada de ouvir falar no rombo das contas públicas, no orçamento, na reforma essa reforma econômica aí que acabou de ser aprovada no Senado, não é? E o tempo todo o assunto é o mesmo: o rombo, não é? O déficit, não vamos conseguir fechar as contas. Então veja, são vários os fatores, são vários, que fazem com que as contas públicas não fechem. Porém, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Eu não vou entrar no detalhe, mas eu digo para vocês que é muito mais fácil que uma nova reforma seja feita na Previdência do que se cortem certos gastos do governo. Não é? E os motivos são conhecidos por todos. Então, de novo, você sozinho, você sozinha, o que você pode fazer? Você deve sim cuidar do seu futuro, não é? Poupando, investindo, criando para você um complemento para essa sua aposentadoria quando ela vier, não é? Vou pegar um exemplo aqui bem fácil e ilustrativo. Imagine você, não é? Imaginem vocês um jovem, um rapaz que acabou de se formar na faculdade. Recebeu seu diploma universitário, foi um bom aluno e, aos 24 anos, 25 anos, ele conseguiu, então, depois do seu estágio, depois da sua carreira toda universitária, ele conseguiu o primeiro emprego dele, numa ótima empresa, não é? Ganhando para o padrão atual de vida dele um bom salário, digamos aí, alguma coisa de 4, 5 mil reais, né, para começar. Mas tem um detalhe: esse rapaz, que acabou de ingressar no mercado de trabalho com uma carteirinha assinada, então se tornando segurado da Previdência Social, se não mudar a regra, ele só se aposenta com 65 anos. São 40 anos de trabalho, 40 anos de contribuição, a não ser que ele, de alguma maneira, não é, consiga modificar esse quadro. Quantos conseguem? Quase ninguém. A maioria não consegue. A maioria trabalha, porque esse é o modelo na nossa sociedade capitalista. Trabalha, não é? E quando chega a idade, porque depois da reforma de 2019, a aposentadoria só por idade, para quem ingressou depois de 2019 no sistema. Então, o rapazinho aqui, do nosso exemplo, está entrando no sistema em 2023 ou 2024, ou seja, depois da reforma. Então, não tem saída. São 40 anos, ok? Ok. Então, o que ele pode fazer?
ele precisa poupar, ele precisa aprender a investir, ele precisa criar aquilo que o senhor Luiz Barsi Filho chama de carteira previdenciária. O que vem a ser isso? É um tipo de investimento que complemente, tá certo, a sua necessidade de valor depois de aposentado, não é? Ou que até possa superar o valor dessa aposentadoria, ou que, dependendo do aporte regular dessa pessoa, ele possa até parar de trabalhar antes. Ou seja, ele se aposenta com os recursos dele, continua de alguma forma contribuindo, não é? E lá nos 65 ele recebe também a aposentadoria dele pelo INSS. Nós temos no canal vídeos que mostram o efeito dos juros compostos. Nós temos no canal histórias, não é? Vídeos que mostram como é que funciona esse negócio de previdência social e como funcionam os juros compostos para você, através de um bom investimento, conseguir, depois de um certo número de anos, uma renda, não é? Uma renda passiva ou uma renda extra. Para quê? Para que você tenha uma aposentadoria, para que você tenha uma melhor idade, como gostam de chamar, melhor. Não é? É simples assim, é disso que se trata. Quanto mais cedo você começa a investir, melhor para você, porque mesmo com aportes pequenos, desde que regulares e desde que haja o reinvestimento dos proventos auferidos com esse investimento mensal, não é? Ou seja, em outras palavras, tudo que você ganha de rendimento, você reinveste, certo? Você se acostuma, você se habitua, você cria uma crença positiva no sentido de poupar e investir, não é? Você com certeza vai ter um futuro muito, muito mais tranquilo. Não se esqueça que tudo na vida, tudo é motivo para distração. Seja um motivo bom, ruim ou péssimo, mas é distração, não é? Ou seja, você se distrai com a tua escola de samba, com o teu time de futebol, com a televisão, com a praia, com as desgraças, com os efeitos climáticos. Porém, o teu estômago não quer saber de nada disso. Ele todo dia te pede alimento. Experimenta não dar. Então, essa é a regra, é disso que se trata. É disso que estamos falando aqui. Lá na frente, se você não construir a sua renda, a parte da aposentadoria do INSS, você vai sofrer. Evite isso. Comece cedo. Aprenda a poupar. Aprenda a investir. E tenha um futuro mais tranquilo. Se você entende que este vídeo tem relevância, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, isso é muito importante no nosso trabalho, não é? Compartilha, toca lá no sininho, todas as vezes que o José Lois fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. Muito obrigado, Deus abençoe a todas, a todos e até a próxima.